Rick and Morty já tá na 7ª temporada, e quando uma série alcança uma longevidade assim, a gente vê ela se relacionar com as coisas que ela cria no mundo. Rick and Morty é um evento na cultura, que é criado e alterado coletivamente através das redes. A circulação que os elementos da série vão ter é incontrolável, e não raramente uma coisa vai ser isolada do contexto, jogada em todo tipo de situação diferente a ponto de virar uma coisa nova. A série vai ter que reagir ao impacto que ela tem no mundo, seja que forma ela escolher de fazer isso. Um exemplo é os Simpsons. Já existe quase um multiverso de Simpsons criado pela internet, em que aquelas imagens representam todo tipo de coisa até pra gente que nunca assistiu o desenho. Simpsons tem 35 temporadas e tá no ar desde a década de 80, e era impossível o desenho não ficar metalinguístico e abordar a própria condição em algum momento. A família com a mesma idade há mais de 30 anos, que já irritou presidentes, ironizou muito da ideologia americana, passou pela mão de centenas de roteiristas e animadores, e que precisa sempre refletir o que ela representa num mundo que, em cada temporada, não é mais o mesmo. Ao mesmo tempo, existe sempre um conflito entre o que os criadores querem fazer com o que os investidores suportam de risco, além de se negociar constantemente com o público, o quanto Simpsons vai ceder ao que, de forma geral, gostariam que fosse. Um pastiche de si mesmo, uma eterna repetição das mesmas histórias. Simpsons já pensou isso muitas vezes, vi de um episódio da última temporada que no começo é idêntico a um episódio antigo, até que aparecem 2 fãs dos Simpsons completando a piada do Homer. Um deles sugere que seria legal se o Homer tivesse bêbado nesse episódio e enfiam cerveja goela abaixo dele, no que o Homer começa a repetir bordões do personagem de forma irracional e uma voz de narrador aparece. The monorail is experiencing technical difficulties, but there are plenty of other classic Simpsons World moments playing out right now. A partir daí a gente é apresentado a esse parque temático de Os Simpsons, com robôs recriando cenas e piadas da série repetidamente como entretenimento para os fãs. E esse Homer defeituoso que é mandado para concerto pega um painel que manipula a autoconsciência e descobre o que ele é. A partir daí o episódio é ele tentando resgatar a família desse parque, e todo o texto do episódio é muito cheio de ódio com a forma que se consome os Simpsons. Um fã segura o Homer e manda ele repetir o meme entrando no arbusto. Get your fat bum in that hedge. Name! 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 Logo depois o Homer revida e empurra eles no arbusto, no que a gente descobre que aquele arbusto tem algo que mata toda vez que alguém entra ali. Os personagens tentando fugir e recuperar algum tipo de agência reflete um pouco a experiência dos roteiristas procurando um caminho para contar as histórias que eles querem através dos personagens, negociando sempre com todas as forças que puxam para o sentido contrário. Esse tipo de momento me lembra a entrevista de um dos roteiristas dos Simpsons que, quando questionado se a sala dos roteiristas parecia especial na época que ele trabalhava lá, diz que os roteiristas nunca se preocupavam muito com o sucesso da série porque sabiam que podiam ser substituídos a qualquer momento, em 2 segundos, provavelmente por alguém ganhando menos dinheiro. O tipo de coisa que é melhor nem pensar para se conseguir consumir uma coisa tranquilamente. Ou pelo menos, essa é uma das coisas que paira no ar no episódio 4 da 7ª temporada de Rick e Morty. Como no caso dos Simpsons, Rick e Morty já escancarou ao limite o quanto esses personagens estão sempre tentando sobreviver de se tornarem pastiches de si mesmos. Robôs que só repetem os próprios bordões ou que só repetem as fórmulas que a comunidade que se formou em volta da série espera. Esse episódio 4 fala sobre alienação e a nossa relação de consumo não só com o entretenimento, mas com tudo em volta. Ele começa com todo mundo na mesa jantando e gostando muito da comida, até que o Rick vai pegar mais e o Morty vai atrás perguntar o que faz aquela massa ser tão gostosa, e a gente descobre que era um cadáver. As pessoas desse planeta, quando morrem sob uma carga de estresse muito alta, no caso, especificamente quando põem fim à própria vida, têm os intestinos transformados em macarrão. Para eles, ainda é só um cadáver normal. Aquilo só pode ser visto como alimento para outros planetas. Uma liderança desse planeta chama o Morty para ser um tipo de embaixador de marca. Ela mostra para ele um macarrão que saiu de uma pessoa que tinha uma doença crônica e estava esperando pela chance de morrer e que tinha consentido com ser consumido depois de morrer. E depois de alguns segundos de hesitação do personagem, como se a proposta do episódio já não fosse ofensivo bastante, daí pra frente as coisas ficam cada vez mais bizarras. Primeiro, o planeta incentiva as pessoas a ficarem mais tristes o possível para produzirem macarrão por vontade própria, colocam os corredores de massa nas pontes. Eles testam diferentes versões daquela espécie em laboratório para tentar achar um tipo que vivesse e morresse sabendo que ia virar comida, que resulta em personagens achando um jeito de fugir da simulação e dando um jeito de evitar virarem produto para ser consumido.
love you, Clone 5617B. E criam por fim uma versão que pensasse o mínimo possível e conseguisse desejar a morte para criar um tipo de linha de montagem ética, entre muitas aspas, para o novo produto. E se forma um conflito político entre manifestantes protestando pelos direitos dos corpos criados em laboratório e, de outro lado, pessoas manifestando pelo consumo de corpos de verdade ao invés da imitação feita em laboratório. Parece que, independente da bizarrice que eles façam para criar um tipo de forma ética de se produzir aquilo, cada mudança só dá um passo além de bizarrice e posterga só em poucos minutos a destruição de todo aquele planeta. No fim, depois de uma resolução emocionante do problema, o Mori decide nunca mais comer aquela massa e o Rick traz outro prato para a mesa. Todo mundo adora, e ele pergunta se querem saber de onde veio e todo mundo ri e fala que não. E mais um final de episódio com a família reunida na mesa, tocando a vida naturalmente como se nada tivesse acontecido. Ninguém vai fazer absolutamente nada em relação a esse novo prato e todos os outros 1000 elementos que eles consomem, com todo tipo de história horrível por trás. É melhor não saber. Apesar de comunicar sobre consumo no geral, a ilusão da possibilidade de consumo ético ou de transformar as coisas de alguma forma através do consumo ou do boicote, no fim o episódio comunica também sobre a relação das pessoas com a série. Rick e Morty está em constante mudança e sempre refletindo a forma com que as pessoas consomem o desenho. A gente vê a mesma família sentada na mesa no fim do episódio, mas a equipe mudou muito desde que o desenho começou. Até um dos criadores, o cara que dublava o Rick e o Morty, foi tirado da série depois das acusações de violência doméstica e por aí vai. Ao mesmo tempo que muita coisa muda, a série acumula cada vez mais memes e elementos sérios de lore que o público absorve de forma muito literal sobre o que é Rick e Morty, e parece ter cada vez mais consolidada essa ideia de o que é o desenho, uma ideia engessada logo sobre um dos desenhos mais malucos dessa geração, em que o tempo todo se debocha do que o público projeta nos personagens, em que um multiverso de realidades infinitas está sempre aí para dar qualquer virada possível na história se for conveniente para que os criadores quiserem expressar. Seguido, parece que essas histórias com multiversos de vários Ricks e Mortys comunicam algo parecido com o Simpsons World, personagens tentando fugir da simulação e evitar de serem um produto, dialogando também com o drama dos roteiristas de conseguirem contar as histórias que querem através dos personagens. Mesmo qualquer história tendo uma validade, no fim do episódio, a gente sempre volta para a situação inicial. Por mais que a gente chegue a ficar anestesiado de loucura a essa altura do desenho, Rick e Morty sempre vai achar um jeito de te causar algum impacto. No caso desse episódio, o desenho joga logo a trama mais nojenta e ofensiva possível, dá um tipo de resolução e catarse bem emocional e logo depois joga tudo no lixo, como se não tivesse significado nada, e nos coloca na situação zero, prontos para mais um episódio. É cínico, é engraçado, cumpre o seu papel, e o que a gente fica pensando no final é a fala da presidente do país do macarrão. Qual vai ser o próximo passo de cinismo? Quantos Simpsons ou Rick e Morty podem puxar a corda e aumentar a escala de loucura enquanto se mantém relevante? How long does a society take to collapse? Let's find out. Meu nome é Otávio e eu só quero lembrar pra deixar um gostei se curtiu o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar uma olhadinha na nossa campanha de financiamento no Apoia-se. Além de ser o que sustenta esse canal, ainda rola conteúdo adicional pra quem é apoiador, videozinho antecipado e encontros no Discord pra discutir algum assunto. Rola muita coisa legal, então não esquece de dar uma olhadinha ali. Obrigado pela atenção.